Hoje estou aqui com o doutor Marcelo Giaroni, tá? Giaroni Advogado. Doutor Marcelo, hoje ele vai falar para a gente aqui sobre o que é uma CLT. O que está acontecendo com os vínculos de emprego? Está mudando. Hoje nós temos a pejotização, temos o Uber, temos os contratos aí os contratos temporários. Então, o doutor Marcelo vai falar um pouco do vínculo empregatício. As novas tendências que está acontecendo com os novos mercados de trabalho. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, é uma honra estar aqui novamente na resenha aqui da podcast do Grupo Magnus. E, bom, é um tema bem bacana, bem interessante para a gente tratar hoje em dia. Está extremamente em destaque, né? Então, a gente vê aí notícias todo dia, greves de motoristas de aplicativo, vê temas aí relacionados a o que é CLT, o que não é, pejotização. Ah, você tá no churrasco ali da família, o pessoal, não, eu sou CLT, o meu patrão quer me transformar em PJ, isso compensa, isso não compensa. Então, assim, a gente vai falar um pouco sobre isso hoje e trazer à tona um pouco esse tema. Então, assim, a CLT, como o doutor também gosta de lembrar, foi criada pelo Getúlio Vargas, lá na 43, há muito tempo atrás, e ela surgiu na época que o Brasil era um país industrial, de muita indústria, né? E aí a questão é se essa CLT ainda consegue regular os novos trabalhos que vem surgindo, que é motorista de aplicativo, uma consultora de vendas online que trabalha da casa dela. Então, assim, todos esses direitos que a gente tem hoje não surgiram de uma vez. Eles são resultado de um processo histórico. Então, com o tempo, houve a necessidade da criação desses direitos. E hoje estamos vivendo um desses momentos e passando por essas discussões. Então, assim, o STF ele pediu agora a sobrestamento de todos os processos que tratam sobre o tema de pejotização, que eles querem discutir três pilares. Então, um deles é se é da competência do Justiça do Trabalho julgar. Então, por exemplo, a minha empresa me contratou com aquele contrato de PJ, mas no fim eu era empregado. Eu trabalhava lá como empregado. Então, vamos dizer que tem assim, vamos dividir em planetas. Tem um planeta lá do CLT e tem o planeta ali dos autônomos, né, das pessoas que trabalham autônomos. Na teoria, no contrato, era como se eu fosse lá do planeta dos autônomos, né? Mas na prática eu era do planeta do CLT. Então, assim, primeiro, de quem que é a competência para julgar? É a Justiça Comum ou a Justiça do Trabalho, né? Então, assim, há muito tempo, quando foi criada a CLT, as pessoas acham que às vezes a justiça é uma única coisa, né? Que o juiz julga tudo. E a justiça, o direito, ele é um só, mas existe vários tribunais. Então a gente tem uma justiça especializada para julgar os processos trabalhistas. E aí, é da competência da Justiça do Trabalho dizer se esses casos de trabalhador PJ devem ser julgados na Justiça do Trabalho? Eu entendo que sim, mas está em discussão no STF se a competência da Justiça do Trabalho. Outra questão, esses contratos, qual a validade deles? Será que são realmente mesmo um contrato? São um prestador de serviço? Para Sim, quem não sabe, a CLT é a Convenção de Leis Trabalhistas. Isso significa CLT. E o que está fazendo, o que está acontecendo muito caso, né? Ah, eu não vou te registrar, não é isso? Eu não vou te registrar. Se você quiser trabalhar para mim aqui, você tem que abrir uma MEI. E sim. fala sobre isso, doutor, para Tá, gente. vamos lá. Existe a palavra pejotização, que parece uma palavra, um termo informal, entendeu? Mas existe sim a forma de um empregador, de um empresário, ele ter trabalhadores autônomos na empresa dele. Só que para isso, ele precisa mudar o regime. E aí é uma questão. Eu não gosto de usar o termo de blindagem jurídica, de você fazer uma blindagem jurídica, porque blindagem para mim não existe. Quando você blinda o carro, ele não, é para ele não tomar tiro. Se você blindar uma empresa, não é possível, você vai tomar processo. O processo faz parte do negócio e a questão é mitigar os riscos. Se você optar por ter trabalhadores autônomos na sua empresa, então fazer contratos, essas pessoas terem CNPJ, você tem que entender que você vai dar autonomia a essas pessoas e abrir mão da subordinação.
Então eu acho que assim, você transformar os seus empregados CLT em PJ, isso é informal e é legal. Se eles continuarem exercendo exercendo a mesma função. Agora, você quer trabalhar com pessoas PJ na sua empresa, autônomos, você tem que entender que essas pessoas não vão receber ordem, não vai ser a mesma relação de subordinação, não vão cumprir horário. Então, é uma forma diferente. É possível? É possível. Existe sim, principalmente em funções que existem certo grau de especialidade, pessoas mais intelectuais. Um termo que veio também com a nova reforma trabalhista é o hipersuficiente, então pessoas que ganham muito bem. Essas pessoas têm condições sim de trabalhar como autônomo. Agora, por exemplo, existem funções que elas não têm tanta especialidade, como por exemplo, faxina, portaria. Não faz sentido, ao meu ver, você pejotizar um serviço de faxineira, de porteiro. Entendeu? Então, assim, existe sim a possibilidade do PJ, mas a maioria, muitos casos são fraude. Sim, é igual no caso. Só explicando pro pessoal, o hipersuficiente é aquela pessoa que tem um salário alto. Ela que tem o poder de negociar com o empresário. Ou seja, o empresário não vai lá, oferece um salário, a pessoa aceita. Ele fala, não, eu vou trabalhar por esse preço, meu serviço custa isso e pronto. Às vezes, essa pessoa ganha até mais do que o próprio empresário. Então, quem é o lado mais fraco aí? É o empresário ou é o funcionário? Aí é uma inversão de papéis, não é isso, doutor? Sim, sim. A pejotização, ela é um efeito que vem já de muitos anos. Então, no século passado, houve a possibilidade, se a gente voltar na história, né, houve a possibilidade da terceirização do serviço. Que antigamente não tinha isso. As suas empresas, o Grupo Magno, todos os trabalhadores contratados eram contratados por aquela empresa. Depois veio a terceirização. Então, empresas começaram a vender serviços. Então, hoje a gente tem empresas que terceirizam mão de obra, terceirizam empresas de limpeza, conservação, portaria, segurança. E aí, depois, com a reforma trabalhista, também foi possível você terceirizar até mesmo a atividade fim. Então, foi autorizada a você... Isso, depois houve também uma discussão no STF, que ela encerrou só em 2024, que transitou em julgado, que realmente bateu o martelo e falou que pode mesmo terceirizar a atividade fim. Só que isso deu margem para aumentar a pejotização. Então, eu peguei até um gráfico aqui. As ações de reconhecimento de vínculo na Justiça do Trabalho foram crescendo com o passar dos anos. Deixa eu ver se eu tenho os números aqui. Em 2020, foram distribuídas 151 mil ações de reconhecimento de vínculo. Já em 2024, esse número mais que dobrou. Já estava em 316 mil ações. E estavam chegando muitas reclamações constitucionais do STF e tal. Então, ano passado, peraí, a gente precisa achar uma solução para esse problema. A gente precisa definir alguma coisa. Porque às vezes, eu até cito, às vezes a pessoa fala, eu sou PJ. Então, não quer pagar imposto, não paga nada. Mas na hora que entra com a ação, que é FGTS, que é tudo. Sim. Ou seja, então por que você... Então, você também vai ter que pagar seu INSS, vai ter que pagar suas custas desse período, porque ficou lá 5 anos como PJ, pagando um imposto básico lá, não pagou imposto de renda, não pagou nada. Aí depois quer o reconhecimento do vínculo e fica tudo para a empresa pagar FGTS, todos os impostos de renda dessa pessoa. Então, é um risco muito grande para a empresa. Sim. Ela fazer. E a atividade fim, explicando, né, doutor? Vamos supor, alguns clientes, às vezes, eu só vou esclarecer. Por exemplo, um banco. Antigamente, um banco só podia terceirizar o segurança. Por quê? A atividade fim dele era abrir conta, era cuidar do dinheiro. Hoje o banco ele pode terceirizar tudo, não é isso, doutor? Sim. Eu vou até dar um exemplo aqui que eu presenciei bem legal de bancos. Então, assim, hoje em dia, dentro dos bancos, existem trabalhadores que eles não são funcionários do banco, eles são autônomos, às vezes MEI, são de seguradoras, então eles estão ali para vender
produtos. Então, o banco tem diversos produtos, seguros, consórcio. E esses produtos, às vezes essas pessoas estão trabalhando dentro do banco, não são CLT, são PJ. E depois entram com o processo pedindo reconhecimento de vínculo. E o passivo trabalhista dessas ações é muito alto. Então são processos que eles ganham que são milionários. Por quê? Essas pessoas ganham bem. Quando reconhece o vínculo, é o salário delas, 13º, férias, FGTS de todos esses anos. Então, quando o empresário ele decide contratar pessoas no regime PJ, se ele não cumprir, se ele deixar essas pessoas não serem autônomas, elas serem subordinadas e depois tomar um processo trabalhista e reconhecer o vínculo, o passivo, o prejuízo que esse empresário vai ter é muito maior. Porque uma coisa é uma pessoa que trabalhou 5 anos pedir hora extra, pedir insalubridade, é uma coisa. Agora, se ela pede um reconhecimento de vínculo, essa ação, o valor dessa ação vai lá em cima. E o que parece agora, o que pode parecer agora uma economia para a empresa pagar menos imposto, lá na frente pode ser a falência dessa empresa. Então, isso tudo tem sim que ser colocado na balança e mitigado os riscos, o que compensa mais, porque às vezes essa pejotização tá parecendo que tá saindo barato, mas não tá. Vai sair cara depois. E quais eu já tive uma ação de um processo trabalhista que o juiz mandou remeter para o Tribunal de Justiça. Aí eu entrei no TJ, doutor, e o TJ me deu o vínculo. Agora eu vou discutir. Ele falou, não, realmente está nulo esse contrato aqui, vai cobrar seus direitos na Justiça do Trabalho. E esse processo é muito interessante, quem tocou ele, até o doutor Kaique aqui, porque antes não estava suspendendo. Então, o juiz falou, discute primeiro lá na Justiça Civil, depois vocês vêm aqui para ver se esse contrato é válido ou não. Aí, quais são as formas de provar que esse contrato é válido ou não? Como que eu vou provar que foi só apenas uma fraude? Tá. Essa também é a discussão do tema 1389, que é esse tema de pejotização do STF que estão sobrestados os casos. Então, de quem é a competência para julgar a validade do contrato, tá? Sim. Eu advoguei muitos anos para empresas grandes que tinham aí setores de vendas e eles faziam contratos aí de parceria comercial. Então, essas pessoas eram autônomas. Esses contratos, eles são contratos cíveis. Então, seriam uma empresa com uma MEI que negociou e fez um acordo. E ali, quando ela entra com o processo de reconhecimento de vínculo, para você dizer que aquela pessoa foi um empregado, que ela trabalhou sobre regime CLT, você também precisa dizer que aquele contrato é nulo. Então, são duas decisões. Primeiro, você vai falar assim, esse contrato não valeu de nada, o que vale é a primazia da realidade. Qualquer contrato que for feito, se a realidade for outra, esse contrato pode ser declarado nulo, ele não vale nada. Só que o que estava em discussão nos tribunais, existe a justiça comum. A justiça comum, ela rege a relação entre duas empresas e ela que decide as relações entre duas empresas, e existe a justiça do trabalho, que rege a relação entre o trabalhador e o patrão. Quem tem que julgar que o contrato é nulo? É a justiça comum, que rege a relação entre duas empresas, ou a justiça do trabalho? E essa discussão, e era processo que vinha para lá, processo que vinha para cá, e processo que estava indo para lá, para cá, e cada juiz entendia de um jeito, e aí uma ação ia para lá, outra ação julgava aqui, e estava uma extrema confusão. O STF falou, não, sobre todos os casos, a gente vai tomar uma decisão de quem tem que... Porque, igual, nesse caso, eu até uso um exemplo. Paguei um funcionário um cheque. O cheque é sem fundo. Na época tinha cheque. Hoje tem muito pouco cheque. Vamos supor, peguei lá, paguei a verba trabalhista do funcionário com cheque. Um cheque sem fundo. O funcionário vai cobrar esse cheque na Justiça Civil ou na Justiça do Trabalho? Caraca. É um título executivo extrajudicial. Sim. Então, o que eu entendo dessa frase? O que gerou esse cheque? Não foi o trabalho? Não foi lá o trabalho dele, o esforço dele?
Então, a Justiça do Trabalho é competente para cobrar, para poder entrar com a ação, cobrar esse cheque. Se é uma relação de trabalho, no meu ponto de vista, tem que ser a Justiça do Trabalho. Eu não sei o que vai decidir Sim. o STF, o STJ, lá, eu não sei o que eles vão decidir. Mas se é uma relação de trabalho, independente se é o contrato ou não, se um cheque eu posso cobrar na Justiça do Trabalho, se um alvará de fundo de garantia igual, a pessoa morreu, não tem inventário nenhum. Eu posso entrar tanto para poder levantar o FGTS dele e o PIX. Eu posso cobrar isso tanto na Justiça do Trabalho como na Justiça Civil. Eu prefiro entrar na Justiça do Trabalho, com todo respeito à Justiça Civil, porque a Justiça do Trabalho é mais rápida. Sim. Então, e eu não tenho custas. Qualquer coisinha que eu vou entrar na Justiça Civil, eu tenho que pagar custo. Então, isso ainda está uma discussão muito grande. Sim, até de quem é o ônus, ou seja, quem tem que provar que esse contrato é nulo? O trabalhador que está querendo reconhecer o vínculo ou a empresa que tem que comprovar que o contrato é válido? Entendeu? E esse é o terceiro pilar do tema do sobrestamento. Espero aí que eles decidam aí de uma maneira correta. Sim. Que eles busquem a justiça e busquem a realidade. Tudo bem, em alguns casos é PJ mesmo. Em alguns casos o cara pode contratar outros, mas em outros, 95% dos casos, ou talvez mais, é uma fraude a pejotização. É um jeito de fraudar as leis trabalhistas. E não é só pro lado da empresa que eu acho, não. Às vezes até o próprio trabalhador prefere trabalhar como PJ para ele não ter que pagar os impostos dele. Sim. Ele mesmo fala, não, eu só vou trabalhar, eu não quero trabalhar registrado porque eu tenho que pagar INSS, eu tenho que pagar imposto de renda disso. Ele mesmo impõe isso pro empregador. Então, é um tema muito complicado isso. Sim, eu ia até citar isso. A pejotização, ela é sim. Ela surge também de um contexto de empresas querendo diminuir os seus custos, mas ela também surge de um novo mundo. Ela surge de trabalhadores com pensamento diferente. Hoje em dia, as pessoas querem mais autonomia, as pessoas às vezes não querem cumprir horário, as pessoas pensam diferente do que antigamente. Então a pejotização ela não parte somente das empresas, ela parte de um contexto social também. De como as pessoas preferem trabalhar hoje em dia. Entendido. Então, assim, isso influencia também. Doutor, mudando de assunto. E o caso da Uber? E Uber? SLT, pejotização? O que é o Uber? Esse é o tema do momento. Esse tema é o tema mais falado atualmente. E olha que legal. O tema da Uber não entra no sobrestamento do STF. Então, esse tema que é discutido de sobrestamento dos processos não entra nos casos da Uber e provavelmente de outros aplicativos. Então, quando a gente fala de uberização, é uma palavra criada para essa relação da pessoa com o aplicativo, se existe vínculo de emprego nesse caso. Então, a gente coloca aí iFood, 99 Táxi, a maioria dessas plataformas no mesmo barco. Nesses casos, a maioria dessas empresas vai usar uma estratégia defensiva para não caracterizar como CLT bem parecida, que é o seguinte: elas são somente plataformas digitais. Então, elas não contratam motoristas, elas não contratam entregadores, não contratam motoboys. Elas somente fazem uma ponte que interliga a pessoa que está comprando o produto com a pessoa que está contratando um motorista para fazer uma viagem, como uma viagem de táxi, a pessoa ao consumidor final. Então, elas alegam ser somente plataformas digitais, somente aplicativos, e não empresas contratando motoristas, né? Quando um motorista de Uber ele entra na Justiça do Trabalho pedindo vínculo de emprego, o que ele alega ali? Que ele é empregado. E a subordinação, que seria você receber ordens, ela é estrutural. Ou seja, ele não tem um patrão dando ordem, mas existe um algoritmo, e esse algoritmo faz com que ele fique preso ao sistema. Ou seja, se ele recusar uma certa quantidade de corridas, ele vai ser punido.
o cara que trabalha mais horas, o motorista que trabalha mais horas, ele recebe as melhores corridas. Então, essa subordinação seria de forma estrutural. Por essa tese dos aplicativos não alegarem que essas pessoas são PJs ou autônomas, não entra na questão da pejotização. É um outro tema, que é o tema 1291, que discute a relação dos aplicativos. E também é um tema bem polêmico. Atualmente não está sobre Estado, mas... Nos outros países, tem isso? Você já chegou a estudar Sim. sobre isso? Porque eu tenho curiosidade de saber como é que funciona a ubertização lá dos outros países. Ubertização. A lei trabalhista em cada país é diferente, mas em alguns países sim já reconheceram vínculo. Em alguns países, alguns desses aplicativos saíram, não atuam nesses países. E em outros países não. É uma relação. Sério, doutor? Então, nos outros países já teve casos de reconhecer, aí, Sim, não sei. aí as empresas saem. Não sei se está nesse momento, se quiser a gente consegue introduzir depois para as pessoas olharem, mas existe sim casos de países que reconheceram o Porque vínculo. realmente, imagina, se for reconhecer vínculo com o Uber ou com essas empresas, não tem condições de uma empresa dessa ficar trabalhando no Brasil. Ela não consegue. Impacto até na nossa economia. E assim, não só os motoristas, mas com as pessoas que utilizam o Uber para se locomover. Porque hoje em dia a Uber ajuda diversas pessoas. Sim, o Uber até Sim. diminui o trânsito, para falar a verdade. Porque muitas vezes a gente pega um Uber para não ir num show de táxi, ó, num show de carro próprio. A gente pega um Uber para poder ir para um barzinho, tomar vir de Sim. Uber. Então, melhora muito. Muita gente não tem carro e prefere até andar de Uber, porque o transporte público, com todo o respeito, ele não supre toda a população. É horrível andar, às vezes, de transporte público. Por mais que eles tentem melhorar, tudo, é muito complicado você pegar um ônibus para ir para um show, pegar um metrô para ir para um show. Muitas vezes a gente pega um Uber ali, que às vezes se a gente tem 4 pessoas, né? Sai até mais barato do que pegar os 4 e pegar o ônibus. Mas que interessante, doutor. Sim. Doutor, Só uma sugestão. Talvez existem projetos de leis para nessa questão da uberização, motorista de aplicativo, e talvez a solução não seria nem CLT, nem autônomo. A gente até brincou, fez aquela brincadeira dos planetas, talvez eles criem um novo planeta. Seria o planeta motorista de aplicativo, o planeta entregadores. porque esses motoristas, eles não pagam imposto, né? Sim, mas eles também precisam de uma legislação para proteger os direitos dele. Até quanto o aplicativo pode reter? Quanto de imposto eles têm que pagar? Eu também acredito que teria que ter um imposto ali para poder até garantir a previdência para ele lá no futuro. Sim, muitos motoristas abrem a MEI, né? Você pode abrir uma MEI hoje como motorista de aplicativo, você faz o recolhimento pela tem MEI. isso? Eu não sabia. Sim, é possível. O motorista de aplicativo abre uma MEI, que tem já lá a opção motorista autônomo, e ele pode recolher o INSS pela Mas MEI não dele. é uma exigência da Uber. Não é uma exigência. Deveria ser. Não é uma Vai ser exigência. bastante interessante. Doutor, um outro tema muito legal. Vendedora de Avon, vendedora de Natura. Desde que eu era criança, minha mãe vendeu Avon, minha tia vendeu, e tem gente que vive só vendendo Avon, tem gente que monta até uma lojinha, às vezes assim, mas não tem CNPJ, não tem nada. Como é que funciona o vínculo de uma vendedora de Avon, mas dessas vendedoras nata, que traz o próprio sustento da vida dela, dessa venda de Avon, dessa venda dos produtos Natura? Avon e Natura é a mesma, né? Sim, a Natura incorporou a Avon. E existem diversas empresas aí no ramo de cosméticos hoje em dia que utilizam pessoas trabalhando de forma PJ para ela, então são essas vendedoras. E aqui a gente tem um outro nível também não vou dizer hierarquia, mas um outro nível que seria mulheres que capitalizam essas revendedoras. Até tem empresas até que tem
premiações, carros para as que vão muito bem. Então, a área de vendas a gente sabe que é uma área extremamente lucrativa. A primeira relação que você citou, que é a de compra e venda. Então, que seriam somente a revendedora, né? As relações de compra e venda não há vínculo, não há reconhecimento de vínculo, porque é uma relação ali que você compra produtos e revende. Então, seria uma relação de compra e venda. Nesses casos, não sei se em algumas empresas, mas acredito que não tenha nem mesmo contrato. Elas só se cadastram no sistema e fazem a compra e venda de produtos. Em outros casos, tem sim o contrato, tá? E aí, existe as que capitalizam, tá? Então, essas outras, elas ganham valores, esses valores em cima das compras feitas pelas revendedoras. Então, a gente tem um bairro aqui com um monte de revendedora e tem uma que ajuda, incentiva essas revendedoras a colocarem mais pedidos. Essas sim pedem reconhecimento de vínculo. Tem muitos casos que há reconhecimento de vínculo, mas não existe nenhuma lei que diz é vínculo, não é. Você tem que entrar com o processo e na justiça você tem que comprovar os 5 requisitos do vínculo de emprego e principalmente a subordinação. Como que prova isso, doutor? Você vai levar testemunhas, você vai dizer se essa revendedora ela recebia ordens, ela estava subordinada, ela recebia cobrança, ela tinha uma gerente, uma supervisora que ligava para ela e falava assim: você vendeu pouco, você precisa vender mais, você precisa visitar tal pessoa, entendeu? E se ela ficasse uma semana sem fazer nada? Ela recebia alguma punição? Se tinha as reuniões lá que a empresa fazia, ela tinha que comparecer? Se ela não comparecesse, ela recebia alguma punição? Ela poderia ser desligada como revendedora? Como que era? Então, é sempre essa luta entre a autonomia e a subordinação, né? Porque, infelizmente ou felizmente, no Brasil, existe uma linha tênue. Ou você é CLT ou você é autônomo. Não existe o meio termo. Então, geralmente, quando a subordinação ganha da autonomia, você é CLT. Quando a autonomia vence a subordinação, Nossa, que interessante. você doutor. Eu nunca tinha é... visto por esse lado. Você é PJ. Nossa, muito legal essa parte aí. Provar não é fácil, né, doutor? Sim. Muita gente acha que a gente tem o direito, vou lá sem testemunha, sem nada. E provar é muito difícil, né? Sim, e aí entra no caso esse daí entra no caso do sobrestamento do STF, porque geralmente tem contrato, e aí a grande discussão é, se tem um contrato que foi assinado, quem que tem que provar? De quem que é a prova, né? É da trabalhadora que está entrando com o processo ou da empresa? Sim. Igual, doutor. Muito interessante, vários temas aqui hoje. O que você vê para o futuro? Qual será o futuro do trabalho no Brasil? Eu acredito que a pejotização, ela não é fraude e nem liberdade. Ela é só uma consequência do mercado. O mercado ele mudou mais rápido que a lei. E a lei está tentando acompanhar essa nova mudança. Eu não vejo ela como um monstro, nem como a salvação. A lei só precisa se adaptar e definir. A CLT vai continuar existindo. Então aqui, ó, vamos pegar os dados atuais. Então eu acho que eu tenho aqui. Então se eu citar aí dados do Poder 360, temos 45 milhões de pessoas CLT hoje em dia. Pelos dados do Agência Brasil, temos 6,8 milhões que trabalham para PJ. Então o número de CLT ainda é muito maior. Então é 6 a 7 CLT para cada uma pessoa trabalhando PJ. O CLT não vai deixar de existir, PJ não vai deixar de existir. Só que a lei precisa ser clara. Precisa ter mais segurança jurídica para as pessoas, para os empresários poderem escolher como que vão tocar suas empresas, mitigar os riscos. Então é isso. Eu não vejo nem como prejuízo, nem como liberdade, e sim como uma adaptação que precisa ser feita pela lei. A lei precisa se adequar à realidade e não a realidade se adequar à lei. Muito bom, doutor. Isso mesmo, porque o futuro ainda está muito incerto. Mas, como a gente sempre, a população sempre vai estar uns 10 anos na frente da lei. A lei sempre vem, primeiro vem os problemas e depois se cria as leis para poder resolver esses problemas. Então, com esse fechamento de hoje, o que você tem para dizer para os seus futuros clientes? Quais as dúvidas que os seus clientes tiverem?
como os seus clientes podem te encontrar? Fala um pouco. Para meus clientes, meus futuros clientes, eu tenho a dizer que venham me visitar, venham tomar um café comigo. Se você já tem problemas nesse sentido, ou se você quer evitar ter problemas, também, porque a prevenção é uma forma de você se adaptar ao mercado, venham tomar um café comigo, venham conhecer meu escritório. Estou já há muitos anos, apesar de novo, desde cedo eu sempre trabalhei na área trabalhista, então já na minha adolescência eu era office boy, então sempre lidei com a área trabalhista. Trabalhei muitos anos em escritório de advocacia trabalhista. Inclusive aqui na Magnus, trabalhei muitos anos, fiz muita audiência, defendi muito trabalhador. Depois fui, como diz, ganhar mais bagagem, então defendi muitas empresas, trabalhei também, vi o lado empresarial. Eu vi também um lado das empresas que elas precisam dessa adaptação do mercado, então elas precisam. Existem riscos. E quando eu falo mitigar risco, não é não correr risco. É ver os riscos que valem a pena correr. Porque eu vi isso também de grandes empresas. Às vezes, tem algo que pode gerar um passivo na justiça, mas o lucro compensa. Então, compensa você tomar uma atitude arriscada em prol de um possível passivo trabalhista ou em outra área do direito para correr aquele risco. Então, assim, consulte sempre o advogado. Quem quiser tá convidado, meus clientes, futuros clientes, estão convidados aí a tomar um café comigo no meu escritório. Fica na Rua Antônio do Campo, 651. Vou deixar meus dados do meu escritório. Quem quiser, segue meu Instagram também. Estou, como o Dr. Evandro aqui, estou me expondo mais nas redes sociais, que esses novos tempos exigem, e que divulguemos mais a nossa imagem. E é isso, me sigam. Curtam, comentem esse vídeo e foi uma honra estar aqui no Resenha da Magnus. Para quem não sabe, o Dr. Marcelo também é pós-graduado em Direito do Trabalho, Processo do Trabalho, está sempre estudando e ele também tem um respaldo muito bom, que é o fato dele ter um pai que é advogado. Nas dúvidas que ele tem lá, ou quando é um problema um pouco mais complicado, ele vem até mim, a gente bate um papo, conversa, eu sempre oriento, olha, segue por esse caminho, ou tenta, eu dou 3, 4 opções. Ou seja, embora ele lá trabalhar sozinho, mas ele tem por trás dele aí uma rede de advogados, uma rede de experiência que está sempre ajudando ele. Faz muito reclamada, hoje está fazendo muitas reclamadas, está fazendo reclamante, está atuando bastante na área da família, né? Sim. Porque é a parte que está vindo muito. Então, o fato dele ter aí 28 anos, você vai fazer, não é isso? 28 anos, mas ele já tem aí 4 anos de profissão. Passou na primeira fase, passou na OAB de primeira. Isso quer dizer que é um estudante, porque nos dias de hoje não é fácil passar de primeira. Passou de primeira e... Eu peguei meu OAB e já... Antes mesmo da formatura. Encerrando a faculdade, já passei no... Ou seja, é um grande estudioso, gosta de estudar, é determinado, tem disciplina, muita disciplina, e é o que eu sempre falo, a disciplina vence o talento. Sim. Mas ele tem os dois, trabalhou muito tempo no meu escritório aqui de advocacia. Eu comecei minha faculdade antes de começar minha faculdade, porque na adolescência eu trabalhava aqui na Magnus, eu já comecei a aprender direito trabalhista muito antes de entrar na faculdade. Quando eu entrei, eu já sabia. Com 14, 15 anos, você já distribuía processo, né? Já, eu ia na UAB, conheci um monte de advogado. Na época, na minha adolescência ainda não era digital, então a gente ia na UAB distribuir os processos. Preenchia a carta com o endereço do cliente para enviar Anotava a notificação. Então já ali eu tive contato do o que era a justiça, o que eram processos, tive contato com leis trabalhistas, via pessoas chegando no escritório, ouvia o problema delas, entendia ali o que era ser um advogado. E é uma honra estar aqui agora com meu pai, meu mestre também, meu professor. Então, muitas coisas do que eu sei, quase tudo aqui foi que eu aprendi com esse doutor aqui.
Inclusive, é um advogado muito bom, muito briguento, muito bom. É o que eu falo. É o que eu sempre falo. Nós, quando vamos pro fórum, nós não vamos para fazer amizade. Se eu quero fazer amizade, eu vou para um barzinho, eu vou para um show, eu vou para algum lugar. Lá nós vamos para defender o direito dos nossos clientes. Ou seja, não existe ser metade do nosso cliente. Nós somos 100% do nosso cliente e pronto. Sim. Então nós vamos defender. Tá aí a dica. Comecei lá na Antônio do Campo, no número 651. Ele tá no mesmo local aonde eu comecei, tá traçando a carreira dele e já tá com muito sucesso. E eu também super indico. Este eu confio. Doutor, parabéns mais uma vez. Siga o seu caminho e que venha muitos clientes e muitas demandas pra gente, tá bom? Muito obrigado. Oh.